A minha pergunta é a seguinte: a gente derruba o Bolsonaro e deixa o Mourão com 2.300 outros militares que sofreram lavagem cerebral e que são os militares que eram o lixo da ditadura militar e eram a extrema-direita e são aqueles que acreditam que existia mamadeira de piroca, essas coisas todas, que são aqueles que acreditam em terra plana, em toda essa maluquice vendida por um programa basicamente de propaganda bolado pelo Steve Bannon e tudo isso. Quer dizer, a gente vai ser liderado pela cabeça do general Heleno, do Mourão, daquele outro da Casa Civil, tudo trelelé. A gente vai ficar com esses caras, é isso que a gente sai do miliciano e entra para... E qual é a diferença? Bárbara, então, prazer falar contigo. Primeiro, assim, eu acho que... Eu amo você. Prazer grande. Prazer. Então, eu acho assim, se conformar com o Mourão na presidência da República não pode ser uma opção nossa, né? Não pode ser uma opção da resistência da esquerda ou de quem faz oposição ao governo de Jair Bolsonaro. Agora, acho que é importante, até como consequência da mobilização das movimentações que a gente está fazendo, fazer uma reflexão. Primeiro, a solicitação e o pedido de impeachment enfraquece aquilo que dá a estruturação ao governo de Jair Bolsonaro, porque serve também como um instrumento de mobilização social que faça com que esse enfraquecimento venha a ter um caráter prático. Na minha avaliação, sim. Em segundo lugar, essa ampliação de pressão acaba exercendo influência também sobre os processos que estão sendo tocados no Tribunal Superior Eleitoral de Cassação da chapa? Sim, porque não dá para a gente ter a ilusão de que as instituições se movimentam por um caráter de neutralidade que não leve em conta a base social que vai fazer com que elas se movimentem. Então, assim, concordo plenamente contigo. Não dá para acolher como natural a entrada do Mourão como presidente da República como se a solução estivesse aí. Mas defender o afastamento e o impeachment de Bolsonaro, ele se casa com a estruturação de forças políticas que querem que um novo governo possa estar assumindo a condução do Brasil e que não passe pela política estruturante que tem um caráter fascista, tanto de Bolsonaro quanto de Mourão. Por isso o instrumento impeachment é importante como mobilizador de base social que coloque freios no que é a representação do fascismo bolsonarista. A gente tem que estar permanentemente avaliando mesmo quais são os melhores instrumentos para que a gente consiga garantir unidade de ação contra o fechamento de regime, contra o fascismo. Isso nos une, eu acho que é uma tarefa de todos aqueles que estão acompanhando a transmissão aqui nesse momento, e é uma tarefa daqueles, inclusive, que num primeiro momento até se enganaram com que pudesse ser a representação do governo de Jair Bolsonaro, mas que na atual circunstância não tem jeito, a gente tem que disputá-los. Não estou falando aqui de militante de extrema-direita organizado para o bolsonarismo, mas estou falando de uma parcela da população brasileira que vem se deslocando do que é o razoável para a oposição do governo de Jair Bolsonaro. Conseguir ganhar amplitude nesse campo, para mim, também é o que há de mais eficaz para o combate ao bolsonarismo e ao fascismo representado pelo seu governo. Por isso, não podemos abrir mão de uma alternativa popular e de esquerda, porque também, se a direita brasileira puder, elas mantêm essa discussão entre Bolsonaro e Moro, Bolsonaro e Mandetta, Bolsonaro e Rodrigo Maia, Bolsonaro e Dória, como se não existisse uma opção popular com outro programa econômico, inclusive, que garanta os direitos da maioria de milhões de brasileiros. Muito obrigado aqui por essa oportunidade de bater esse papo com vocês. Um abraço grande. Obrigado nós pelo prestígio aqui, né, de ter participado da nossa live diária aqui. Estamos às ordens, viu, deputado?